lá em Capelinha, especialista, falou assim: sua filha é um milagre. Não era nem para ela existir, não era para ela nascer. Procurei o médico, que eu fui fazer todos os exames. O médico falou para mim assim: olha, você tem o kit completo para não ter essa criança, para essa gestação não ir à frente. Você está com diabetes gestacional, pressão alta, trombofilia e risco de eclâmpsia. Então pode ser que essa gestação nem vá à frente, mas nós vamos fazer de tudo. E perguntou para mim: você topa fazer de tudo para essa gestação ir à frente? Aí eu falei: segundo a permissão do Senhor, o que for preciso eu farei. Irmãos, ali essa gestação foi desenvolvendo e os médicos com muita preocupação. Eu passei ali no CA em Capelinha também, sendo acompanhada também turmalina. Irmãos, e foi uma batalha, porque a minha pressão ela não saía de 16, 17, e a cada vez que eu fazia o exame dava o risco de eclâmpsia, e os médicos começaram a ficar muito preocupados. E vira e mexe eu estava indo ao hospital para ser observada, e o tempo foi passando, irmãos, e eu falei com o meu esposo assim: eu vou preparar tudo antes, porque eu estou sentindo que eu não vou chegar ao final da gestação em 40 semanas. E com o passar do tempo, o médico falou para mim: olha, nós vamos tirar a sua bebê quando completar as 37 semanas. E mesmo assim eu falava com o meu esposo: eu vou lavar as roupinhas. Ele falava: não, está muito cedo, tem apenas 32 semanas. E eu falei para ele: não, eu vou lavar, vou preparar tudo, porque eu sei que eu não vou chegar até a data estipulada pelos médicos. Irmãos, no dia 2 de fevereiro, eu fui ali em Capelinha para uma consulta e para fazer um ultrassom. E quando eu cheguei para fazer o ultrassom, o médico falou para mim assim: olha, você está com muito líquido e eu estou preocupado, eu vou passar o diagnóstico, você vai mostrar ao seu médico, porque eu estou muito preocupado, porque o líquido amniótico está muito. Irmãos, naquela sexta-feira, eu tinha acabado de sair do hospital, havia uma semana que eu estava lá, porque eu estava na fila da lotérica. No dia 29 de janeiro eu desmaiei, e fui para o hospital, e lá descobriram que eu estava com infecção urinária. Então eu fiquei lá uma semana. No dia 2 eu saí pela manhã, à tarde eu fui para Capelinha, e o médico de lá me disse isso, que eu estava com o líquido amniótico muito aumentado. Eu saí ali de Capelinha, cheguei em casa por volta de 6 horas, e foi um casal de irmãos lá para casa, a gente estava conversando, e quando foi às 20h50, eu comecei a sentir um peso muito forte na minha barriga. Eu levantei, fui ao banheiro, e quando eu cheguei ao banheiro, a minha bolsa rompeu, com 34 semanas de gestação. E nós fomos para o hospital, e o médico já havia falado que eu não tinha condições de ganhar essa criança em Turmalina. Eu precisava ir para Diamantina, porque Turmalina não tinha suporte adequado. E quando chegou, irmãos, ali no hospital, eu fui atendida às 9 horas da noite, e eu fiquei aguardando para ir para o leito até às 10h30, esperando a resposta ali de Diamantina se tinha vaga. Quando foi às 11 horas da noite, saiu o resultado que tinha vaga. Fomos esperar o enfermeiro para me acompanhar. O enfermeiro só chegou à 1 da manhã, mas à 1 da manhã eu já tinha entrado em trabalho de parto. E o enfermeiro ficou preocupado e falou: não, eu não posso te levar para Diamantina sem o médico acompanhando, porque essa criança pode querer nascer. Porém, irmãos, em Capelinha eu descobri que ela estava sentada. Antes ela já estava virada na posição para nascer normal. Porém, quando eu cheguei lá em Capelinha, descobrimos que ela tinha virado e estava sentada. E aí eu falei para o enfermeiro: ela está sentada. Ele falou: pior ainda, não tem como levar sem o médico. E começaram, irmãos, a procurar médico de um lado para o outro para nos levar para Diamantina, e não encontraram. E quando foi às 3 da manhã, eles ligaram para o obstetra que estava acompanhando o meu caso. Ele estava na cidade de Veredinha, na festa de aniversário da irmã dele. Mesmo assim, ele saiu e foi para o hospital. E quando chegou lá, irmãos, ele deu um toque e falou: está com 5 centímetros de dilatação, não tem como mais levar para Diamantina, porque eu já peguei no pezinho da sua bebê, vamos ter que fazer esse parto aqui mesmo. Irmãos, veio a preocupação, mas nós confiamos em Deus, porque Deus, ele tinha falado que ele estava no controle de tudo. E desde o início eu falei para o meu esposo: vai acontecer muita coisa, mas vai ser apenas para testemunho. E ali fizeram aquele parto rapidamente.
Irmãos, nós sabemos que quando é uma gestação saudável, eles pegam o bebê, colocam ali, né, no colo da mãe, a mãe olha ali por um tempo. A minha criança, irmãos, eles mal colocaram, não dava tempo, só colocou lá para bater uma foto e já tiraram ela de novo, já começaram a fazer todos os procedimentos ali naquela sala, 3 médicos lá acompanhando, mais as enfermeiras. E quando, irmãos, finalizou, eu fui para o quarto e logo em seguida eles levaram ela. Não precisou de ficar no oxigênio, não precisou de aparelho nenhum, nasceu perfeita para a glória de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Porém, irmãos, quando eu ainda estava gestante, com 29 semanas, eu fui em Capelinha para fazer ultrassom, um ecocardiograma fetal com ela ainda na minha barriga. E o médico falou para mim assim: olha, eu quero que vocês procurem um especialista, porque eu estou vendo aqui uma CV, eu não posso afirmar, e eu preciso que vocês procurem um especialista, porque segundo ele tinha um buraquinho no coração, mas ele nem quis dizer nessas palavras para a gente. Aí nós fomos em Montes Claros. Quando chegamos em Montes Claros, que a médica olhou, fez o exame lá, o ecocardiograma fetal, ela falou: eu vejo aqui um buraquinho de 2 milímetros, é pouca coisa, pode ser que feche até o final da gestação, pode ser que não feche, pode ser que ela precise de um tratamento quando nascer. Então, quando ela nascer, eu preciso que traga ela aqui outra vez para fazer o outro exame. E assim nós fizemos, irmãos. Quando ela nasceu, no dia 3 de fevereiro, às 4 da manhã, 4:02 da manhã, ela nasceu, né, perfeitinha aos nossos olhos, não tinha nada. Glorificamos a Deus pelo milagre, mas precisávamos ir ainda em Montes Claros. E aí, irmãos, nós fomos lá. Quando nós chegamos lá, a médica falou assim: ó, podem ficar tranquilos, porque ela não tem nada no coração, ela está perfeita. Vocês podem agradecer a Deus, porque é um milagre. Aleluia, glória a Jesus. Mas, irmãos, como se não bastasse, nós passamos na pediatra. E aí a pediatra falou pra gente: olha, eu preciso fazer o teste do olhinho. E fez o teste do olhinho e falou: olha, parece que o olho direito dela está mais pálido, então preciso que vocês procurem um oftalmologista para fazer o exame, né, porque ele é o especialista. E aí veio a preocupação: mas como assim, meio pálido? Ela falou pra gente: olha, pode ser que tenha uma catarata, mesmo sendo uma criança prematura ainda, pode ser que tenha catarata, pode ser que tenha problema nas vistas ou outros problemas. Mas nós, confiando sempre em Deus, fomos passar com o oftalmologista. Quando nós chegamos lá, ele foi e perguntou: vocês estão aqui por quê? Aí nós falamos: não, porque a pediatra falou que o olho direito dela está meio pálido. Aí ele só olhou pra gente e falou assim: ela é prematura, não é? Aí nós falamos: sim, de 34 semanas. Aí ele falou pra gente: olha, pode ficar tranquilos, porque ela não tem nada, as vistas dela estão perfeitas também. Então nós dizemos que tudo é milagre da parte de Deus. Uma criança de 34 semanas com uma mãe com vários problemas de saúde poderia vir, né, com alguma enfermidade, com algum problema, e não veio, está perfeita para a glória de Deus. Porém, irmãos, eu havia sido revelada que eu teria uma gestação e queria confundir a medicina, e nem os médicos lá entenderam, porque ela veio com 34 semanas, não ficou no oxigênio, não precisou de nada, foi direto para o quarto comigo. Isso, irmãos, é milagre, porque Deus ainda faz milagre acontecer em nossa vida. Irmãos, tudo isso serviu de testemunho, porque com 14 anos esperando, nós passamos por muitas humilhações. Pessoas chegavam para mim e falavam: olha, você é estéril, você não pode ter filhos. E eu sempre falava com Deus: Deus, eu quero que o Senhor prove que eu não sou estéril, porque a sua promessa, ela já foi feita para mim. E o primeiro sinal que o Senhor me deu foi do primeiro aborto que eu tive. Eu não questionei a Deus, eu falei para Deus: Deus, pode me dar qualquer prova, qualquer testemunho que for, eu não vou questionar. E o primeiro foi o primeiro aborto que eu tive. Eu não questionei a Deus, porque eu sabia que era Deus provando para mim e para as pessoas que eu não era estéril. Uma das minhas irmãs chegou para mim e falou: você não presta nem para ter filhos. Eu falei: Deus, está entregue em suas mãos. Eu não vou falar nada com ela, mas o Senhor vai provar que quando
Senhor tem promessa, ela se cumpre em nossa vida. E hoje é uma das minhas irmãs que mais pergunta pela minha filha, ainda não viu ela pessoalmente e está querendo ver. Irmãos, eu costumo dizer que Deus, ele age na hora certa, no tempo certo. Não era o nosso momento, mas era o momento dele. A medicina ficou sem entender como que uma mãe tão problemática, com tantos problemas, pôde dar à luz a uma criança saudável. Irmãos, olhavam para ela e pensavam, talvez vai precisar, colocar em oxigênio ou em outra coisa. O médico que avalia o coração, avaliou lá na hora, falou que estava perfeito. Ela respirando, nasceu já chorando, não precisou nem de tapinha na bunda. Irmãos, nasceu uma menina forte para a glória de Deus. E as pessoas costumam dizer, quando nasce de cesariana demora para amamentar. O médico falou para mim, olha, pode ser que leve de 3 a 4 dias para você dar o leite para ela. Irmãos, no primeiro dia já tinha leite. Hoje, para a glória de Deus, ela mama muito bem, está gordinha, já está com 4 quilos e 315, porque é uma bebê prematura. E quando eu vou ao pediatra, ela pergunta para mim assim, ainda continua só no leite materno? Eu falei, sim, só no leite. Mas Deus, irmãos, ele é Deus Todo-Poderoso, e ele fez o milagre acontecer em nossas vidas. Às vezes nós queremos desanimar, mas é aí que Deus chega e fala, ainda não é o meu momento. Então, se Deus prometeu algo para você, creia que vai cumprir, porque Ele é fiel e eu sou prova disso. Está ali a minha filha, que é prova de que Deus ainda realiza sonhos e realiza milagres em nossa vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, tem outras partes, somente meu esposo poderia contar, porque ele estava ali comigo no hospital e eu estava com muita dor. Então, tem muita coisa que só ele sabe o que passou, porque foi ele que conversou com o médico, Se ele sentir, ele vai contar um pedacinho também. Mas assim, agradeço a minha oportunidade. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, não é, irmãos? Diz amém. Irmãos, graças a Deus, sabe minha filhinha lá com a irmã obreira lá na porta lá. Irmãos, o médico foi claro em falar para mim, a médica lá em Capelinha, especialista, falou assim, sua filha é um milagre. Não era nem para ela existir, não era para ela nascer. Então, irmãos, foi muita batalha, muita lágrima, muita dor. 4 abortos, ano passado, dia 17 de fevereiro. Minha esposa, Deus sempre falando, irmãos, que ia dar essa criança, e a gente com muito desejo, 14 anos de casado, e o primeiro aborto, a gente não sabia nem que ela estava grávida, sentiu dor, sangramento, foi para o hospital, o médico falou, está tendo um aborto. Aí veio o segundo aborto, o terceiro, e por fim o 4º aborto foi o mais doloroso. Estava a criança já com 3 meses já, e foi uma batalha. Do dia do aniversário dela, irmãos, ela sentiu uma dor e perdeu a criança. A gente foi para o hospital, muita dor, e o médico falou assim, infelizmente ela está tendo um aborto, o feto aí, a criancinha já morreu, e foi uma dor terrível, mas aguardando na promessa de Deus. Irmão, se Deus falou uma coisa, Ele cumpre. Passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Se Deus fez uma promessa para você, fique tranquilo, fique calma, fique tranquilo, confia. Se Deus falou que vai salvar alguém na sua família, Deus vai salvar. Se Deus falou que vai transformar, que vai abrir porta, que vai prosperar, fique em paz, fique tranquilo. No tempo certo, Deus vai transformar essa vida. Deus é maravilhoso. Irmãos, e passou ali quase mais ou menos um ano depois do aborto. Dia 2, até antes de um ano, uns dias, estava nascendo a minha filhinha. 34 semanas. O hospital em Turmalina, irmãos, para os irmãos entenderem, não tinha estrutura para receber uma criança de 34 semanas. Ainda mais que a minha esposa tinha uma várias de situações que não poderia ela nem ter essa criança com 34 semanas. 34 semanas é 7 meses e alguns dias, não é nem 8 meses ainda. E ali, irmãos, foi uma batalha. 8 horas a bolsa estourou, e até 3 horas da manhã a minha esposa estava lá, porque não tinha como ir mais para Diamantina. O enfermeiro não quis ir sem médico, não aparecia médico, e enfim, a minha criança, irmãos, estava presa a morrer sem o líquido amniótico dentro do útero da mulher. Quem sabia que a criança não pode, se estourou ali a bolsa, tem que ganhar, tem um prazo de horas máxima. Então eu falei com o médico, doutor, a minha criança, se não tirar, ela vai morrer. Ele só olhou para mim, o olho cheio de lágrimas, era um clínico geral, não podia fazer nada.
viu que a sua situação estava grave, ligou para a secretária de saúde, ligou para a médica. Foi uma batalha, meus irmãos. E aí chegou 3 horas da manhã, minha esposa sentindo doido para ganhar a criança, dor de parto. A criança sentada. E o médico que estava lá, desesperado, as enfermeiras, todo mundo desesperado. E eu fiquei, irmão, sem saber o que eu fazia. Eu ia até a direção do hospital e pedia para fazer alguma coisa. Ia até no médico, ia até a minha esposa sentindo dor, e virou aquela batalha. E aí eu peguei, irmãos, um cristão no momento da luta, da aflição. Se tem uma coisa que nós sabemos fazer de melhor, é a oração. Eu entrei no banheiro do hospital. Entrei no banheiro. Falei, Deus, eu entrego a minha filha, a minha esposa nas suas mãos. Faz a sua vontade. E Deus mandou ali um médico. Estava no aniversário. Eu acho que ele tinha até tomado umas já. E aí chegou lá e Deus colocou a mão, 3 médicos, e falou assim, ó, falou comigo, irmãos, nós vamos para tudo ou nada, porque para Diamantina não tem como levar mais, e nós vamos ter que tirar aqui mesmo. Eu falei, doutor, Deus está no controle de tudo. Está aí a criancinha, irmãos, palma e glória do Senhor, um testemunho vivo que Deus ele faz milagre. Foi 14 anos de espera, irmãos, 14 anos, mas Deus é fiel e maravilhoso. Amém? Deus abençoe a igreja do Senhor.